Bom dia, pingados, tudo bom com vocês? Cá estou eu, como prometido, para poder contar como seria a história original do conto que está publicado nessa antologia aqui. Contexto, se você caiu aqui de paraquedas. Esse livro aqui, Titanic Memórias de um Naufrágio, é uma antologia da Cartola Editora e ela junta vários contos com a temática do Titanic num livro só, e um desses contos é meu. Quando eu estava escrevendo esse conto, eu reescrevia e não ia pra frente. Eu não conseguia chegar em algum lugar com a história. E aí eu ficava nervoso, ansioso. Passaram os dias. E aí no último dia pra entrega, pro prazo final, eu tava doido já. Faltava algumas horas só pra encerrar o edital. E eu falei assim, quer saber? Eu vou começar tudo de novo. Eram os mesmos personagens, meio que na mesma... Não na mesma situação, mas eram os mesmos personagens, com seus dramas, mas em circunstâncias diferentes. E talvez se você já leu o meu conto que tá aqui no livro, você talvez fique um pouquinho mordido, meio bravo, talvez, depende. Mas enfim, a minha ideia é a seguinte, se mudar até o final do vídeo mudou, mas enfim. A minha ideia é explicar mais ou menos o meu processo criativo até eu chegar nos personagens e depois eu ler pra vocês como tava, alguns trechos de como tava o conto original. E é isso, vamos ver no que dá. Oi pessoal, eu só queria explicar uma coisinha que eu tô editando aqui agora. E parece que até a luz acompanhou o meu humor nessa parte. Se vocês viram, tem um corte tá mais amarelado, esse tá mais azulado. Esse tá mais azulado, eu já tô com uma cara meio de blá, mas é porque tava muito barulho e eu fiquei bravo por causa do barulho. Então aí parece que meu mood mudou um pouquinho, meu humor mudou um pouquinho. Mas vocês ignoram, tá? Toys. Primeiramente, pesquisa. Eu gosto muito de fazer pesquisa, principalmente para escrever histórias. A minha pesquisa primária foi o livro. E a partir do livro eu tinha os meus pontos iniciais. E aí eu comecei a moldar a história. Falei, bom, um dos personagens reais que tem aqui, eu acho que vocês já devem ter percebido que eu tenho um leve fascínio sobre, é a Violet Jessop. Se você não assistiu o último vídeo, a Violet Jessop foi uma comissária de bordo do Titanic. E eu acho muito legal a história dela. Falei, bom, um dos meus personagens vai ser uma comissária de bordo. E aí tá, eu falei, bom, qual vai ser meu conflito? Ah, família. Vai ser o quê? Família, pai, mãe, irmãos. Falei, bom, dois irmãos. Mas é a comissária que vai ser a mais velha e o irmão mais novo. Vai ser uma relação tranquila, né? Uma relação tranquila. Ok. Tá, eu precisava da nacionalidade deles. Qual nacionalidade eles vão ser? Eu tinha algumas opções e eu decidi que eles iam ser escoceses. Por que escoceses? Eu gosto muito de Outlander. Eu gosto muito de Outlander, ainda não li os livros, pretendo um dia. E eu falei, bom, Escócia, show. Já tenho a nacionalidade e o período, então eu vou procurar nomes escoceses daquela época. Aí acabei ficando com o MacFarlane, que MacFarlane basicamente significa filho de Bartolomeu. Mac, que é o prefixo que significa filho de. E o Farlian, que é, aqui ó, the personal name Parlan, que vem de Parlan, que é uma forma gaélica de Bartolomeu, que seria Partholon. Aí eu precisava dos primeiros nomes. Aí os dois personagens, os dois irmãos, eles têm nomes compostos, né, dois nomes. Então o Angus ficou Angus Duncan. Angus significa uma escolha e Duncan pode significar guerreiro. E Winifred Charlotte. Winifred significa abençoada, é o alegria e paz. E Charlotte significa pessoa livre, né? Free man. Isso. Aí tem a Harriet, que a Harriet, ela aparece nas duas versões da história. A Harriet é uma personagem secundária que ela meio que eu criei ela pra ser tipo a Violet Jessop da minha história. Apesar de que a Winnie já é, né? Mas enfim, eu queria trazer uma outra personagem que pudesse ajudar a personagem. E aí eu falei, bom, minha Violet, vai ser a Violet. Só que chamar
Harriet. Harriet significa, é a versão feminina de Harry e significa home ruler, ou governante da casa, quem manda na porra toda, basicamente. Oboil. Oboil significa perigo, ou um significado mais positivo, tendo promessas lucrativas. Não entendi muito bem, eu não me lembro muito bem porque que eu escolhi Oboil. O nome Boyle, o sobrenome só Boyle, não O'Boyle, é irlandês e significa ter promessas lucrativas. Não lembro exatamente porque eu escolhi. Na verdade até faz um pouquinho de sentido no papel da Harriet. Acho que nos dois contos, na verdade. E tem um quarto personagem que ele só aparece em uma das versões que eu uso o testemunho dele na primeira versão, que não foi publicada, que é um passageiro da terceira classe, Daniel Buckley, a trabalhadora agrícola que emigrava para os Estados Unidos. Esse rapaz, ele estava numa cabine perto da proa. A proa é a parte da frente do navio, onde teve o rasgo do iceberg. E ele acordou no meio da noite com o barulho, e quando ele pisou no chão, tava já com água. E aí ele tentou acordar os colegas de quarto dele, e eles não ouviram ele, eles falaram, volta a dormir. E aí ele só terminou de se vestir e saiu da cabine, e ele conseguiu se salvar. Os outros que ficaram na cabine, ele não viu mais depois. Eu tava lendo aqui, eu lembrei que tem mais um grupo de personagens que eu coloquei na versão original, que é a família Goodwin. A família Goodwin era da terceira classe. Era o pai, Frederick Goodwin, e a família. Eles estavam viajando para as cataratas do Niágara. A esposa se chamava Augusta, e eles tinham 6 filhos. A Lillian, de 16, o Charles, de 14, o William, de 11, Jesse, de 10, Roland, de 9, e o bebê de 18 meses, Sidney. A história dessa família é muito triste. Nenhum deles sobreviveu. E quando eles estavam resgatando alguns corpos do mar, eles encontraram um menininho de 2 anos. E ele até foi enterrado como como eles não sabiam quem era, ele foi enterrado com o nome Nossa Criança, Our Child. E muitas pessoas apareceram no enterro desse menino. Em 2007, se eu não me engano, eles fizeram um teste de DNA e descobriram que ele era Sidney Goodwin, o irmão mais novo da família Goodwin. E assim, nossa, Levi, como é que ela entra na sua história? Bom, Angus e Winnie. Winnie trabalha no Titanic como comissária. E eles foram abandonados pelos pais e eles são criados por uma tia distante. E a Winnie começa a trabalhar no navio e ela promete pro Angus que eles vão juntar dinheiro e vão se mudar pra Nova Escócia, no Canadá. E aí a história é essa. A Winnie tá trabalhando e aí a tia deles fala que a Winnie vai embora e não vai mais voltar. Que ela vai morar na Nova Escócia e vai deixar o Angus pra trás. E aí o Angus, ele entra em pânico. E aí o Craig, que é o primo deles, ele ajuda o Angus a entrar no Titanic, escondido. Eu tenho 2 versões. Uma ele entra escondido em Queenstown, entrando junto com as cartas. E a outra versão é que o primo, o Craig, ele tem um amigo que ele ganhou que ele comprou uma passagem, que o amigo não pôde comparecer, então ele dá pro Craig e o Craig dá pro Angus. Deu pra entender? Acho que deu. E aí o Angus tá na terceira classe dentro do navio. E aí ele tá sozinho. E aí nisso, quem ajuda ele, quem fica com ele lá, é a família que eu chamei de família Goldwyn. Não usei o nome deles de verdade. Só os primeiros nomes, mas o sobrenome eu mudei. Em vez de Goodwin, eu coloquei Goldwyn. Uau, que diferença, mas enfim. Nas várias versões do primeiro conto, o Angus, ele consegue chegar até as cabines dos tripulantes e ele conhece a Harriet, e a Harriet fica esperando junto com ele até a Winnie chegar. Ela chega, ela fica meio assustada, tipo, o que você tá fazendo aqui? E ele explica, né, que a tia deles meteu medo nele, ficou com medo da Winnie abandonar ele, e a Winnie fala que ela nunca vai abandonar ele, que tal, ela faz as promessas de novo e tal. E eles estão conversando na cabine, e aí o Angus começa a contar como ele conseguiu chegar até a parte dos tripulantes. Ele fala que os Goldwyn tentaram ajudar ele, mas um comissário chato falou que eles não poderiam sair da área da terceira classe.
E aí ela falou, tá, e como é que você conseguiu subir aqui? Ele fala, bom, eu entrei dentro de um carrinho com um lençol sujo. E aí ele descobriu da pior maneira que o Titanic não tinha lavanderia, era só uma sala com lençóis sujos. E realmente o Titanic não tinha lavanderia. E aí eles riem e tal. E aí o Angus abre a maletinha dele e ele descobre que ele esqueceu de devolver o casaco que um dos filhos dos Goldwyn, o William, emprestou pra ele o casaco e ele esqueceu de devolver. Ele falou que tava muito frio. E aí a Winnie tem uma brilhante ideia, ela fala, vamos lá, vamos descer lá e você devolve o casaco pro menino e eu já agradeço os pais, né, o senhor e a senhora Goldwyn, por terem sido tão bons com você. E ele fala, show de bola. E aí ela fala, você vai ter que me guiar lá embaixo, porque eu nunca desci lá embaixo, porque ela é comissária da primeira classe. Então eles vão. Quando eles chegam lá, tal, bonitinho, feliz, todo mundo, e aí tem a colisão. Aí os Goldwyn ficam meio assim. Aí eles falam, não, deve ter sido só uma falha mecânica, né? E aí a Winnie fica meio tipo assim, eu acho que sim. Mas de qualquer forma eu vou ver o que aconteceu. Ela vira pro Angus e fala, Angus, fica aqui com eles que eu já volto. E aí o Angus já fica meio assim, meio chateado. E a William fala assim, não Angus, pega o meu casaco e vai com ela. Daí depois você volta e me devolve de novo o casaco. E aí ele já fica feliz, a Winnie fala, tudo bem. E os dois vão juntos. E aí eles vão pelos corredores, eles dão uma perdida e daqui a pouco eles veem 2 tripulantes vindo pelo corredor com as barras das calças molhadas, falando que se eles não queriam se afogar, que era para ir pro convés aberto, pro convés de botes. E aí tem 2 versões dessa cena. A primeira é que eles correm e quando eles chegam lá na porta, o Angus ele fica esperando a família Goldwyn aparecer pela porta, né, vir lá de baixo. E a outra versão, eles ainda estão no corredor e o Angus fala que tem que voltar. Vou até ler essa cena. Todos para o convés, a menos que queiram se afogar. Os irmãos se encaram, um calafrio descendo por suas espinhas, e instintivamente eles seguem os tripulantes para o convés aberto, ouvindo que logo atrás mais alguns outros passageiros faziam o mesmo. Quando finalmente conseguem emergir no convés aberto, tanto Winnie quanto Angus percebem que alguns dos passageiros estavam com coletes salva-vidas, alguns deles com as barras das calças molhadas. Winnie. Angus puxa a manga da irmã. Winnie e os Goldwyn. Eles vão conseguir, não vão? Sem responder, a jovem encara a abertura do corredor por onde tinham vindo, de onde alguns passageiros da terceira classe iam surgindo. Até rimou. Mas a família de 8 indivíduos não vem. Mais alguns minutos se passam e o caos no convés aumenta, quando um comissário empurra um passageiro da terceira classe que tentava passar para o convés de botes. Há gritos, discussões, choro, mas finalmente parece que estão sendo levados para os botes. Angus estava aflito, desejando que seus amigos aparecessem pela porta, mas eles não surgem. O menino então corre de volta para o corredor. Angus! Winnie consegue agarrar o braço do irmão. Angus, não podemos. Winnie, por favor, eles precisam da gente, me solta. Winifred, Angus, seus idiotas, venham pra cá agora. A voz de Harriet surge atrás deles. Senhorita Boy, os meus amigos estão lá embaixo. Não tem mais ninguém lá embaixo, Angus. Mas eu tenho certeza que eles estão lá em cima. Agora suba as escadas, precisamos sair daqui. Aí essa é uma das versões. Nas 2 versões, a Harriet meio que consegue convencer o Angus a não descer. Ela mente pra ele, no caso, tá? Enfim! E aí depois dessa parte em específico, eu não consigo ir mais pra frente. Eu não conseguia encaixar as histórias. Eu não conseguia encaixar as minhas ideias. E eu tava já meio puto. Que eu não conseguia ir pra frente com a história. Eu falei, ai meu Deus, e faltava. Eu acho que já era tipo 6, 7 horas da noite. E o edital encerrava meia-noite. Fiquei, eu preciso enviar, eu preciso escrever alguma coisa que faça sentido. E aí eu apaguei tudo. Apaguei não, né? Abri outro documento, porque eu sempre deixo salvas as histórias. E comecei tudo de novo. E aí o conto que eu escrevi, tudo de novo, na segunda vez, tá aqui, na página 45. Foi isso. Se você gostou, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal, diz o que você achou. Se você já leu o meu conto aqui nesse livro,
Me conta o que você achou da história original que eu acabei de contar pra vocês. E é isso. Beijo e até mais. E